Tá, pode deixar. Agora sim, começou, tá, Tá. gente? Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Mitos e Verdades. Live esta promovida pela Associação Brasileira de Empresas de Fisioterapia Domiciliar, a Abrasfid. E hoje estamos no terceiro evento. Tivemos o primeiro evento que foi voltado para a fisioterapia respiratória, o segundo evento voltado para a gestão e o terceiro evento trazendo a terapia ocupacional, né, para que venhamos ouvir as duas doutoras convidadas, que é a doutora Tiene, a doutora Thalita, que a gente agradece, né, pela presença de vocês e por terem aceitado esse convite. É um tema que, para a gente, né, é muito importante. Nós temos aí profissões irmãs, né, mas que se comunicam muito, mas que o conhecimento não é um conhecimento geral, é um conhecimento ainda escasso, né? Mesmo dentro do nosso conselho, somos do mesmo conselho, mas o conhecimento ainda é limitado dentro da comunidade. E estamos aqui, convidamos vocês exatamente para esclarecer muita coisa, temos muitas dúvidas e sejam bem-vindas, né? Boa noite a vocês. Doutora Thalita, seja bem-vinda. Obrigada, Pablo. Boa noite. Vou apresentar a doutora Thalita, primeiramente, doutora Thalita Jório, é terapeuta ocupacional pela Escola Superior de Ensino Helena Antípolis, terapeuta ocupacional na Coordenação de Saúde Mental do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, pós-graduanda em Integração Sensorial na ISAFAC, e tem 7 anos de experiência na atenção domiciliar, então um currículo fantástico aí para transbordar conhecimento e experiência para a gente. E também doutora Etienne, que faz parte aí da Abrasfid, né? Doutora Etienne Lousada, que é terapeuta ocupacional também pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduada em ergonomia pela Universidade Federal também de Pernambuco, cursanda de MBA, gestão empresarial, e sócia-diretora do Espaço Home Care no Rio de Janeiro. Então, sejam bem-vindas, fiquem à vontade, o palco é de vocês. Obrigada, Pablo. Bom, eu vou começar conversando com vocês. Boa noite a todos, primeiramente. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre terapia ocupacional, principalmente na parte de gestão, na parte de atenção domiciliar. Eu já estou há 12 anos trabalhando com isso. Sou formada há 12 anos e trabalho há 12 anos com atenção domiciliar. Então, eu espero contribuir um pouquinho com vocês, né? Vamos conversar depois. A gente veio trazer um pouco sobre as abordagens de indicação para a terapia ocupacional dentro do ambiente domiciliar. Sempre que me convidam para falar de terapia ocupacional, eu gosto de explicar o que é, porque, de fato, é uma profissão que não é tão conhecida assim, né? Até hoje, a gente lida com indicações de médicos e de terceiros, e a própria família, muitas vezes, busca a gente sem saber exatamente o que é. Então, é importante que a gente fale o que o terapeuta ocupacional trabalha, né, qual que é o nosso objeto, o nosso objetivo de estudo. Então, o terapeuta ocupacional, ele atua para promover, manter, prevenir a autonomia e independência do indivíduo dentro das suas atividades de vida diária, ou das suas atividades instrumentais de vida diária. São as atividades cotidianas do indivíduo, né? Então, aquele indivíduo que, por algum motivo, ele não consegue tomar banho, se alimentar, vestir uma roupa, trabalhar, estudar, ou que ele possa vir a não conseguir mais realizar essas atividades, então o terapeuta ocupacional, ele atua com esse indivíduo. Então, a gente busca, né, sempre promover a saúde, melhorar a qualidade de vida. Então, tendo alguma questão dentro dessas áreas de desempenho, das atividades cotidianas, o terapeuta é indicado para trabalhar. E como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio da participação de atividades significativas. A gente diz que é o cuidado através do fazer. Então, a atividade para a gente, ela é tanto objetivo de trabalho quanto objeto de trabalho. Então, o terapeuta ocupacional, ele é, digamos, um expert nas análises de atividades. A gente entende todos os componentes que estão envolvidos para que uma atividade ela seja realizada. Então, seja ela física, mental, emocional, cognitiva. Então, para a gente, um vestir não é simplesmente vestir. A gente sabe que ali precisa de uma questão motora, uma questão de destreza,
uma questão de cognição, memória, sequenciamento. Então, tudo isso que envolve uma atividade, a gente está habilitado a analisar, graduar e estimular o indivíduo para ele realizar bem, independente as suas áreas de desempenho. E quando chega para a gente uma indicação, né, muitas vezes, como eu falei, chega uma indicação sem bem saber o porquê que o terapeuta ocupacional deve atuar, às vezes ligar, eu preciso de um terapeuta ocupacional porque meu pai está sem fazer nada, fico o dia inteiro em casa desocupado. Então, isso significa que a gente deva dizer, não é do terapeuta ocupacional, a gente não está para ocupar a pessoa, não, a gente tem que avaliar para, de fato, entender o motivo que ele que tem buscado a gente, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar essas áreas de desempenho. A gente vai entender se o paciente, ele de fato tem alguma questão de independência e autonomia nessas áreas. A partir daí, a gente vai entender caso ele tenha ou caso ele venha a desenvolver, né, uma dependência nessas áreas de desempenho, a gente vai entender o porquê. A gente vai analisar os componentes de desempenho e o contexto que ele está inserido. E a partir daí a gente vai atuar nesses componentes ou no contexto para poder desenvolver ou devolver a autonomia e a independência desse indivíduo. Esse é importantíssimo que a gente lance mão das avaliações que são padronizadas e validadas para garantir uma prática baseada em evidência. Minimento, Bartel, escala de depressão, enfim, a gente tem várias avaliações que a gente pode utilizar para poder conseguir avaliar bem esse indivíduo. E essas avaliações, elas não são só importantes para a gente atuar, para a gente avaliar inicialmente, como para a gente também fazer, para a gente medir nas reavaliações, né, a evolução desse paciente, se a gente está indo para o caminho certo, se a gente tem que mudar alguma coisa e adaptar. E uma coisa que eu gosto muito de pontuar, assim, que é importantíssima, é que a gente faça um planejamento terapêutico bem estruturado. Como o terapeuta ocupacional, ele olha de forma holística o indivíduo e sempre tem muita coisa envolvida naquela atividade, naquele declínio, a gente tem que ter um foco, então a gente tem que fazer um planejamento terapêutico bem desenvolvido. Um paciente que ele tem uma dificuldade, uma dependência para, por exemplo, vestir uma roupa, não necessariamente ele está com todos os componentes de desempenho que envolvem aquela atividade prejudicada. Às vezes ele não consegue fazer aquilo porque ele não lembra como que é o sequenciamento daquela atividade, às vezes ele não consegue fazer aquilo porque ele não tem uma coordenação motora para desenvolver bem. Então, dentro do nosso planejamento terapêutico, a gente tem que estabelecer metas, seja de curto, médio ou longo prazo, e o objetivo, que são os componentes de desempenho que estão, de fato, em declínio para que aquele paciente não consiga vestir bem a roupa. Então, não adianta, assim, a gente fazer atividades, por exemplo, que estimulem apenas a memória dele, se o problema dele não é memória, se o problema dele é uma destreza e uma coordenação. É claro que as atividades que a gente desempenha, que a gente promove para o paciente, elas vão ter vários componentes de desempenho incluídos, né? A gente não vai conseguir isolar ou excluir, mas a gente vai conseguir focar, a gente vai conseguir atingir a nossa meta a partir do momento que a gente sabe o que a gente está trabalhando com ele. Então, eu costumo dizer que quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. E dentro do atendimento domiciliar, quem que a gente pode trabalhar? Com quem, né? Quem é o nosso público-alvo? Na verdade, a gente pode trabalhar com quem quer ser atendido em casa. A gente acha que o paciente que é atendido no domiciliar são só pacientes que são de alta complexidade, pacientes que estão em leito, e na verdade não é isso que acontece. De fato, o que a gente mais vê no domicílio são pacientes idosos, e são pacientes que têm alguma dificuldade de mobilidade. Essa dificuldade de mobilidade, ela pode ser uma dificuldade intrínseca do paciente, né? O paciente ele não consegue se locomover, ele pode estar indicado no contexto, ele está no meio que é de difícil acesso a uma clínica, é de difícil locomoção para essa clínica, pode ser uma questão familiar, ele não tem uma estrutura familiar que consiga levar ele até uma clínica, ou até emocional mesmo, ele não quer sair de casa, ele não consegue sair de casa. Cavalcante, em 2011, ela fez um levantamento bibliográfico das áreas que o terapeuta ocupacional mais atua dentro do domicílio, e de fato, ela levantou que o idoso, com AVC e demência, e crianças com
paralisia cerebral. Eu só quero fazer um adentro aqui, que esses termos AVC e PC, eles já estão em desuso, né? Hoje em dia a gente usa AVE e distúrbio, encefalopatia crônica da infância, ou distúrbio neurológico da infância. Eu só mantive esses termos porque, enfim, foi o que a bibliografia trouxe, eu quis ser fiel à bibliografia, mas já são termos que estão em desuso. Então, assim, a gente entende que não é paciente que está restrito ao leito, que o terapeuta ocupacional pode atender, e a gente entende também que não são pacientes, que são pacientes de todas as complexidades. A gente não trabalha só manutenção, né? Quando a gente, muitas vezes a gente imagina que quando a gente vai para o domicílio de um paciente atender, é um paciente que não tem mais o que fazer com ele. E não, a gente tem sim, a gente consegue uma evolução, a gente consegue muitas vezes dar até alta desse paciente do domicílio. Um paciente idoso, por exemplo, ele sempre tem coisa a ser trabalhada. Então, é muito difícil que a gente não tenha nada para estimular dele. Mas a gente pode, por exemplo, encaminhar ele para um ambulatório, né? O objetivo da terapia ocupacional é justamente promover a independência desse indivíduo, a autonomia. Então, o que a gente quer é que se ele consiga ser atendido em outro lugar, em ter uma socialização, em ter todo esse estímulo fora, a gente quer que isso aconteça de fato. Para a terapia ocupacional no atendimento domiciliar, a gente não tem resolução específica. Então, assim, o que a gente encontra é a resolução 429 e a 477, que, se eu não me engano, respectivamente, é de especialidade em atendimento em hospital, e a outra em gerontologia. E, assim, não coincidentemente, né, é o que a gente acha que a gente só atende no domicílio, que são pacientes mais complexos, que saíram de uma alta hospitalar e foram para uma internação em casa, e idosos. E, como a gente percebe, não é só isso. Assim, a Thalita vai até trazer também alguns casos que fogem um pouco desse esperado. Eu acho que é só importante também a gente falar sobre a questão dos pacientes idosos, porque nem sempre a gente vai ser procurado para tratar e atender um paciente que tem alguma questão clínica, né, que tem alguma questão neurológica ou física, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo perdas que são inerentes, né, à questão da idade e tudo, então a gente também atua nessa prevenção, né, para a gente prevenir as perdas ou atrasar, né, assim, então isso também acaba sendo um público para a gente. Perfeito. E como, né, qual tipo de abordagem que o terapeuta ocupacional ele pode realizar no domicílio? A gente tem assistência pontual, que o paciente a família tem uma nova realidade, então ela precisa de uma orientação, ela precisa de uma adaptação, então a gente pode ir na residência, fazer essas orientações, adaptações, e não necessariamente seguir um acompanhamento com esse paciente. A gente tem as visitas regulares, que é a assistência domiciliar, como normalmente a gente vê, né, que são os atendimentos com uma frequência semanal, para que a gente consiga colocar em prática o nosso planejamento terapêutico. E a gente tem a internação domiciliar, que geralmente são aqueles pacientes mais complexos, que de fato eles têm aquele aparato hospitalar em casa, né, uma equipe mais multidisciplinar, equipamentos, materiais, e que ele está numa complexidade um pouco maior, geralmente também restrito ao leito, e aí a abordagem é um pouco diferente, porque nessa abordagem a gente acaba trabalhando um pouco mais de cuidados paliativos, melhora da qualidade de vida, uma organização na rotina dele, né, para dar essa assistência. Cavalcante, ela fez um levantamento das abordagens que são mais encontradas na literatura, que o terapeuta ocupacional realiza dentro do domicílio. Então, dentre elas, a reabilitação física, com posicionamento, manuseio, prescrição de órteses, orientação para a realização das atividades de vida diária, adaptação dos mobiliários, uso da tecnologia assistiva para poder facilitar também esse desempenho. Tem a parte de reabilitação cognitiva, o que foi mais encontrado foi a organização da rotina, atenção, concentração, melhor sequenciamento, estímulo desses componentes. Na reabilitação psicossocial, uma inserção de atividades de lazer e uso de recursos expressivos, e também o trabalho com cuidados paliativos, né, que é a organização de rotina e orientação de cuidadores. Isso foi as abordagens que foram mais encontradas na literatura, e não significa que a gente está restrito a esse tipo de abordagem, né? Como eu falei, depende muito do que o paciente está precisando.
E o que é específico, assim, mais específico ainda do atendimento domiciliar? Rogers, ele cita que o terapeuta ocupacional, ele tem uma vantagem nessa atuação dentro do domicílio, né? Afinal de contas, nosso objetivo e objeto de estudo são as atividades de vida diária, e a gente consegue trabalhar isso dentro do contexto do paciente. Muitas vezes, a gente tem consultórios de terapia ocupacional para fazer treino de AVD, onde eles fazem uma simulação da residência em casa, mas nesse caso, uma simulação da residência no consultório, mas nesse caso a gente consegue fazer esse treino de AVD dentro do próprio contexto do paciente. Então, se o paciente ele não consegue tomar um banho por algum motivo, a gente está no banheiro dele, a gente consegue ver o mobiliário que ele geralmente utiliza, os materiais que ele geralmente utiliza, como que é o sequenciamento para que ele faça essa atividade. Então, a gente consegue, em loco, adaptar e fazer esse treino e essa reabilitação. Outra coisa que é muito específica também do atendimento domiciliar é a gente lidar com o familiar e o cuidador, né? O familiar também, muitas vezes, ele é cuidador. Então, assim, a gente não tem como, digamos, isolar esse fator. Dentro do nosso consultório, com as nossas regras, com a nossa casa, a gente consegue estabelecer lá se a gente quer que aquele familiar participe ou não da atividade, se a gente acha que ele deve ou não ficar ali. Dentro da casa do paciente, não. A gente não tem como chegar na casa de alguém e pedir para essa pessoa se retirar, né? A gente vai estar... Nosso trabalho é a casa de uma pessoa. Então, a gente tem que respeitar as regras, a gente tem que respeitar aquele familiar ali. E muitas vezes, esse familiar, ele pode ser um facilitador, ele é muito parceiro, ele ajuda a gente em muita coisa, ele pode também dificultar. A gente tem que saber lidar com isso. Eu já tive várias experiências com familiar dentro da minha prática, mas uma que me marcou muito, uma vez eu atendia um casal de idoso, e quem era cuidadora desse casal era a própria filha, que abdicou da vida, abdicou de várias coisas para poder fazer aquele cuidado. Eles não tinham condições financeiras que os dois eles tivessem um cuidador extra, né, um cuidador externo. Então, uma vez eu fui atendê-los, e antes de eu entrar na residência, ela foi abrir a porta para mim, me pegou pelo braço, me botou dentro do carro e falou: Tiana, eu preciso conversar com você. Eu fiquei um pouco assustada, assim, sem entender o que estava acontecendo. A gente passou todo o tempo de atendimento, dando volta no quarteirão, e ela desabafando, ela falando o quanto estava sendo difícil aquele cuidado, o quanto estava sendo difícil a vida dela, o que ela tinha abdicado. E eu teria duas escolhas, né? Uma, informar ela que ela não era minha paciente, falar que eu precisava atender os pais dela, e a outra era fazer aquele momento de escuta e acolhimento, que é, inclusive, imprescindível para que ela tenha um cuidado melhor com os pais, né? Para que ela consiga, de fato, ser uma cuidadora melhor. Então, a gente dá uma orientação, a gente faz uma escuta, a gente faz um acolhimento, porque, assim, antes de eu ser terapeuta ocupacional, eu sou profissional da área de saúde, a gente é um prestador de serviço, então a gente também tem que olhar aquele contexto daquelas pessoas com cuidado. E, evidentemente, elas vão estar inseridas naquele momento do atendimento, de alguma forma. Bom, a gente também tem uma facilidade enorme para fazer a nossa atuação. Só trazer uma observação? Essa questão do cuidador, né? Assim, os cuidadores também precisam ser cuidados, né? E mesmo que a gente não esteja ali especificamente para eles, acho que isso que você fez foi um cuidado, e se a gente não dá conta, né, de cuidar dos três ali no seu caso, a gente faz um encaminhamento, né? A gente faz uma orientação, olha, acho que você precisa ser ouvida, né? Se cuidar também, então encaminha para algum serviço de saúde, né? Então, acho que isso faz muito parte do nosso trabalho também, assim. Então, foi extremamente importante isso que você fez. A orientação que a gente dá é num todo, né? Não adianta a gente só orientar para o cuidado dos pacientes em si. A gente tem que orientar a família toda para ser cuidada, porque senão realmente não dá, né? O paciente, quando ele é atendido em casa, ele está o tempo inteiro inserido ali. Então, realmente, é para todo mundo, assim. Bom, na parte de atuação do território, que a gente também... É muito legal, assim, quando a gente trabalha no domicílio do paciente, porque a gente faz a parte das AIVDs, que geralmente é o que o território está inserido. Então, a gente consegue descer com o paciente para ele fazer uma compra no mercado, a gente orientar como é que é aquele processo de sequenciamento. Um paciente que está querendo voltar a sair, a socializar, a gente consegue
aos poucos inserindo ele, seja num passeio na praia, na orla, seja numa visita na praça, uma atividade que englobe também o território para que ele volte a ter essas atividades também com independência e autonomia. Adaptação ambiental, né? Às vezes o paciente ele não consegue realizar uma atividade não por uma questão de um componente intrínseco, mas por algo externo, então a gente consegue fazer uma adaptação de mobiliário, enfim, de local, espaço, modificações. Eu coloquei aqui a integração sensorial porque a gente tem recebido muito hoje em dia demanda de família querendo que a gente faça integração sensorial em domicílio. Isso não é possível ser realizado, tá? A integração sensorial, ela tem protocolos a serem seguidos, né? A integração sensorial de Aires, ela tem equipamentos específicos a serem utilizados, então a sala ela é montada de uma forma específica para que essa abordagem seja de fato considerada integração. A gente pode... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Eu ia falar que, inclusive, a gente tem regras muito específicas, assim, da altura de cada instrumento que a gente vai usar, quantos instrumentos a gente tem que ter numa sala para ser considerado uma sala de integração sensorial, quantos equipamentos a gente usa, e qual a diferença entre um e outro. A gente não pode ter 2 equipamentos iguais, né, que trabalham mais ou menos as mesmas partes, as mesmas demandas sensoriais. Então, existe uma regra muito específica, né? Assim, a grossura do tatame, o tamanho da sala, isso tudo a gente não vai conseguir ter em domicílio, a não ser que uma família monte uma sala especificamente para isso, né? Mas aí a gente já nem pode... Vocês explicaram, assim, na prática, o que seria integração sensorial? Explica, dá um exemplo, assim, prático. Então, a integração... A integração sensorial, ela é utilizada quando o paciente apresenta alguma disfunção sensorial, né? Então, assim, tem as características daquele paciente, a gente avalia com uma escala específica, né? Se ele é um buscador, um perfil buscador, né? Assim, hipersensível, hipossensível, e a integração sensorial é justamente integrar várias sensações naquela atividade que a gente está realizando. Então, numa mesma atividade, a gente tem que estar trabalhando uma propriocepção e uma estimulação tátil, visual, auditiva. Se a gente estiver só fazendo propriocepção, aí a gente fala que é uma estimulação sensorial, não é uma integração sensorial. Então, por isso, tem os equipamentos muito específicos. Entendi, obrigado, entendi. Porque muitas vezes o paciente ele não consegue realizar uma atividade porque o sistema sensorial dele está desorganizado, né, Thalia? Assim, é como se ele fosse muito sensível, por exemplo, a balanço. Então, ele não consegue brincar plenamente como as outras crianças porque ele não se sente confortável. Acontece muito, isso é muito comum com autistas, enfim, mais ou menos isso, né? Sim. E isso porque quem atua com isso hoje, a Thalita, ela inclusive é pós-graduada nisso, então ela sabe falar melhor que eu. Inclusive, a gente vê muito em crianças porque isso atrapalha o desenvolvimento, né? A criança ela não consegue realizar as atividades que ela precisa para se desenvolver plenamente porque ela possui alguma disfunção sensorial. Então, a gente precisa trabalhar aquilo ali para equilibrar esse sensorial dessa criança para ela poder viver plenamente e se desenvolver na vida. Perfeito, ficou claro. Obrigado. E aí tem acontecido isso, a integração sensorial hoje tem ficado muito em foco, até porque a gente tem visto, né, um diagnóstico maior de autistas e etc. Então, às vezes, já as pessoas ligam para poder fazer integração sensorial em casa e assim, não tem como. A gente consegue aplicar alguns princípios de estimulação sensorial, mas fazer integração sensorial, não. E outras questões também que são bem específicas, assim, da parte de atenção domiciliar. Quando eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego, né, como eu falei, eu comecei a trabalhar já com atenção domiciliar, e diferente de algumas pessoas que vão pegando um paciente, outro, e vai montando a rota, eu fui substituir
uma terapeuta que estava saindo da clínica. Então, assim, já veio vários pacientes, e uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar, eu não sei como que é na região de vocês, mas eu me formei em terapia ocupacional e a gente não escutou falar sobre atenção domiciliar lá dentro. Então, assim, é uma coisa muito nova, e é praticamente o primeiro emprego de muitos de nós, né? Então, assim, foi uma coisa, para mim, uma enxurrada de informação, que eu cheguei em casa, falei assim, gente, não quero trabalhar com isso. Então, eu tenho um caso que já foi um pouquinho de ódio com a atenção domiciliar, e eu aprendi a lidar. A gente tem que saber organizar a rota, a gente tem que saber gerenciar o tempo. Para terapeuta ocupacional, os materiais de trabalho é algo que realmente a gente tem que conseguir adaptar para atenção domiciliar, porque a gente trabalha muito com atividade, a gente trabalha muito com coisas novas, então a gente tem que conseguir organizar isso, porque como que a gente vai ficar carregando para um lado e para o outro, rua, sol acima, um tanto de coisa, né? Então a gente também tem que conseguir, muitas vezes o trabalho de parceria com a família ajuda muito nessa questão. E também da gente pensar muito sobre os materiais, mais do que normalmente a gente pensaria quando trabalha num consultório, que a gente pode ter diversos materiais, né? Então, a gente tem que pensar no material que consiga abarcar o máximo de estímulos possíveis, para a gente poder andar na rua com menos materiais, né? Exato. A gente pode trabalhar com o mesmo material para fazer estímulos e objetivos diferentes, né? Então, exatamente. Essa organização da semana, digamos assim, para vários pacientes diferentes, ela é extremamente importante, porque senão quem tem carro é ótimo, trabalha com carro e vira um armário, mas assim, para quem não tem, principalmente tem que conseguir fazer essa organização. Bom, é isso. Thali, é com você agora. Deixa eu só aparecer... Ah, apareceu aqui. Apareceu? Aparecendo um pouquinho atrasado para mim os slides. Tá. Bom... Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte prática da atuação da terapia ocupacional, um pouco assim de como que é o nosso raciocínio clínico, né? Então, a gente tem aquela avaliação inicial, que a gente vê a história da doença, aplica, né, os testes que a gente tem, dos atendimentos, para ser realmente baseado em evidências. Então, a gente vai avaliar também os interesses do paciente, as expectativas que ele traz, ele e o cuidador, a família, né? E os componentes de desempenho, que a Etienne falou um pouquinho, mas só para ficar claro, quando a gente fala de componentes de desempenho, a gente fala sobre os componentes sensório-motores, cognitivos, psicossociais, né, psicológicos, mentais. E a gente avalia também os comprometimentos que a gente observa e também os que são relatados, porque nem sempre eles andam juntos, né? Às vezes a gente chega numa residência e o cuidador fala que o paciente ele não consegue comer sozinho, mas às vezes ele nem sabe se o paciente consegue porque ele já está fazendo por ele. Ou o paciente ou o cuidador diz que ele consegue fazer alguma coisa e quando a gente vai ver, ele realmente não dá conta de fazer aquela tarefa de uma forma, de concluir aquela tarefa, precisa de algum apoio, né, e eles não consideram isso, então a gente precisa fazer esse diferencial. E como esses comprometimentos vão afetar a realização com autonomia e independência desse paciente nas atividades de vida diária. A gente também vai observar a necessidade de adaptações, que podem ser as necessidades do paciente para ele realizar alguma atividade, ou do ambiente, né? Às vezes, a gente facilitando alguma coisa ali no ambiente, a gente já consegue que o paciente seja mais independente. E daí a gente vai fazer análise de atividade, porque para a gente construir o projeto terapêutico, a gente precisa pensar na análise de atividade. Qual atividade a gente vai proporcionar, né, oferecer a esse paciente, porque a gente vai precisar trabalhar esses comprometimentos. E uma coisa importante também é o objetivo da atividade. Assim, a gente trabalha com atividade como reabilitação, como produção, mas também como produto final. Então, assim, a gente vai pegar uma atividade para o paciente realizar, por exemplo, ele precisa escovar os dentes, mas ele não tem força, então a gente vai trabalhar a força, a gente está trabalhando a reabilitação. E a gente usando as atividades, a gente pode trabalhar com produção. Ele pode começar a produzir alguma coisa, assim, né? Trabalhar a graduação de força na hora de pintar, né? De desenhar, na hora de recortar. E o produto final é porque alguns pacientes, eu vou até dar um exemplo disso, para eles o resultado daquela produção é muito importante, né? O senso estético é muito alto. Então, se a gente for proporcionar uma atividade para aquele paciente que ele não gosta do que ele vai fazer, que às vezes ele até dá conta de realizar a atividade, mas não fica muito bem feito.
Então, isso para ele vai gerar mais frustração do que benefício. Então, a gente tem que pensar também o que vai gerar como produto final essa atividade que a gente vai oferecer. E daí a gente vai construir o projeto, né, o PTS, o Projeto Terapêutico Singular, e daí a gente vai também pensar na graduação da complexidade para não gerar essa frustração, né? Então, nessa produção da atividade, às vezes o paciente ele não consegue, por exemplo, cortar a carne, mas ele consegue se alimentar sozinho. Então, a gente vai começar a oferecer o alimento já cortado para a gente trabalhar a força, né? O que seja que ele está precisando para dar conta de cortar o próprio alimento, para depois passar para a alimentação dele totalmente independente e autônoma. E sobre a economia de energia, é muito importante, porque tanto para a gente, né, assim, o horário que a gente vai atender aquele paciente, às vezes o horário que a família fala, de manhã é melhor. Aí a gente chega lá na casa e o paciente de manhã está sonolento, não está com vontade de fazer nada, e até para as próprias atividades de vida diária. Às vezes o cuidador fala, porque é à tarde que eu dou banho, ele nunca quer, mas colocar o horário do banho para amanhã, às vezes ele está mais disposto, aí ele aceita melhor. Né? Eu chego de manhã, ele está com sono. Se eu chegar à tarde, então, será que é um horário melhor para ele dar conta das atividades que eu vou realizar com ele? Então, isso é muito importante a gente observar e também orientar os cuidadores. Só um adendo a essa questão de economia de energia, muitas vezes o paciente que se cansa muito rápido por uma DPOC, por exemplo, a gente consegue, só modificando o mobiliário, aproximando o quanto ele vai andar, o quanto ele vai fazer, colocar coisas mais baixas, copos mais leves, ele já consegue realizar uma atividade com menos cansaço e autonomia do que sem essas adaptações. Isso também. Não, é só porque eu vou dar um exemplo também disso que fala da economia de energias de DPOC. É interessante que eu sou especialista em fisioterapia respiratória, então atendo muito paciente de DPOC. Uhum. A nossa visão ela é muito mais voltada para a reabilitação, né? Então a gente trazer o paciente novamente, né, ganhar força muscular inspiratória, reduzir dispneia. Então a gente como fisioterapeuta tem muito essa visão. Uhum. Existe isso na minha experiência, não sei se o Pedro nos artigos trazem, né, a ergonomia, a economia de energia como uma estratégia terapêutica, principalmente nos pacientes que estão muito avançados, né, na doença e que não se encaixa mais na reabilitação propriamente dita. Então, Sim. de fato, é melhor que ele tenha qualidade no sentido de melhor economia de energia, de adaptações do ambiente, para que ele tenha mais autonomia com menor gasto energético e ele melhore, assim, a sua qualidade de vida. Porém, na minha prática, né, eu tenho 12 anos de vivência com esse perfil de paciente, não é comum esse tipo de abordagem, né, porque a nossa visão é sempre mais de reabilitação. Se o Pedro estivesse aí, não sei se ele está presente, eu gostaria de ouvir também a experiência dele. Mas eu achei muito interessante essa sua fala sobre economia de energia, achei fantástico. A Thali vai trazer, né, Thali, um caso Então, clínico. sim. Isso que o Pablo falou é interessantíssimo, né? Isso que vocês trouxeram. A gente não vê, na verdade, enquanto vocês falavam aí, meninas, eu vejo a grandeza do tamanho da terapia ocupacional em trabalhar conjuntamente, né? Não há pelo menos eu acredito que não há necessariamente a ideia de que a gente tem que trabalhar a parte de reabilitação e depois partir para uma ideia de melhorar a funcionalidade mais fina ali. Acho que isso aí poderia ser trabalhado de forma conjunta, de forma paralela, inclusive. Não sei se vocês concordam com isso. Poderia, não, deveria. Deveria, exatamente, Exato. deveria ser trabalhado assim. Porque o final, na hora que o paciente, o que o Pablo falou é interessante, né? O paciente ele chega com a proposta de melhorar. O paciente, em nenhum momento, ele chega para a gente e fala assim, eu quero melhorar minha força muscular respiratória. Eu quero melhorar a minha distância de caminhada em 6 minutos. O paciente não chega para a gente falar isso. A família também não tem essa queixa, né? A queixa, muitas vezes, eu quero que meu pai volte ao normal. Eu quero que meu pai...
minha mãe, volte a fazer o que ela fazia antes. E às vezes a gente fecha os olhos para isso, né? Vocês estavam falando aí, e aí eu vou partir para talvez algo mais polêmico, né? Não polêmico, mas o que é que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes, na ausência de um terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, às vezes, ele termina querendo fazer algo que ele talvez não tenha tanto domínio, tanta expertise, e termina tentando entregar algo que poderia ser entregue de forma muito melhor pelo terapeuta ocupacional. E aí, às vezes, isso não é muito culpa do fisioterapeuta somente, mas talvez culpa do terapeuta ocupacional. Cadê eles? Cadê? Cadê eles? Cadê nós? Cadê eles, né? Para fazer esse trabalho que é essencial. Porque no final, eu quero que o meu paciente, está falando de economia de energia, né? Mas no final o paciente ele quer tomar banho bem, né? Sim. Tem que ter aquela movimentação de tomar um banho bem, de vestir uma roupa bem, né? E a gente imagina que só pelo fato dele ter melhorado uma força muscular respiratória, isso se traduza em uma melhora de função dessa, e muitas vezes não acontece. E muitas vezes o paciente se frustra, né? De que não conseguiu fazer, não conseguiu atingir o que ele queria atingir, mas as variáveis funcionais de fisioterapia todas foram melhores. A gente reavalia o paciente, né, Pablão? E melhora. Perfeito. Só que no final, aquilo ali não está sendo entregue. Pô, eu não estou Falta carregando meu algo. neto do jeito que eu Falta queria. algo. Como é que ele vai aplicar essa melhora no dia a dia dele, né? Acho que essa Tá é a entendendo? questão. Exatamente. Então, uma dúvida que eu trago aqui, aí, e aqui eu termino, a gente postou recentemente um artigo falando de queda, né? E no artigo falava que uma das principais ações seriam, de fato, exercício e conhecimento do ambiente domiciliar, né? E aí eu lembro que a gente tentou buscar uma escala que pudesse avaliar melhor o ambiente domiciliar. Queria saber de vocês. Vocês trabalham com algum tipo de escala que avalie o ambiente, não somente para a questão de funcionalidade, mas para minimizar risco? Vocês trabalham com algum tipo de escala? Como é que funciona isso aí? Ou se isso, de fato, é algo que a gente, da fisioterapia, tem que se atentar? Mas pelo que assim, eu ouço vocês falarem aí, eu vejo que vocês têm mais domínio do que a gente nesse sentido aí. Eu desconheço alguma escala que seja validada para isso, né? A gente faz a observação do ambiente dentro de alguns pontos que a gente tem que observar, de segurança, da queixa do paciente, né? E sempre partindo pela queixa dele também. A segurança é algo que a gente sempre olha, de fato, e dá essa orientação independente do que seja a queixa, né? Mas a gente tem esse foco na queixa. Então, assim, a gente vamos para o banho. A gente vai no banheiro, a gente faz esse olhar para essa adaptação. Eu desconheço alguma escala que seja validada especificamente para ambiente, não sei se tem. Eu também não conheço específico de ambiente, assim, para isso, mas existem, até na própria arquitetura mesmo, por exemplo, a altura da cama, né, o espaçamento entre os móveis. Então, isso é uma coisa que eu usava muito. Inclusive, essas observações mesmo dos riscos de queda, né? Então, a gente sempre observa uma casa cheia de tapete virado, aí a gente orienta, olha, é bom colocar um tapete antiaderente, ou pregar esse tapete, né? Para não ter risco dele cair. Essas quinas estão aqui muito apertado para ele passar, ele pode bater, pode se machucar. O banho dele, né? Como é que é? Tem barra no banheiro, não tem barra no banheiro para ele apoiar? Então, isso tudo a gente observa. Mas não existe que eu saiba uma escala específica para o terapeuta ocupacional. Você falou desculpa, você falou, foi a apostila da ABNT, a gente utiliza muito também, mas é um livro enorme, né? Sim. A partir assim, né, dessa questão assim, do procurando aqui o artigo, eu vou colocar até aí no chat, se eu só achar aqui.
Mas podem continuar. Obrigado, meninas. Mas quando a gente fala de adaptação do ambiente, é exatamente isso, como que ele circula e a gente observa quais são esses riscos por esse ambiente que ele está circulando, né? Até, inclusive, como que é o calçado dele, se o calçado dele é antiderrapante, se o calçado dele é aberto atrás. Então, isso tudo a gente observa e orienta, né? Para exatamente evitar esse risco de queda e também tornar o ambiente mais funcional. Pode passar aqui? Pode. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de adaptações que a gente oferece aos pacientes, né? Então, esse primeiro modelo que está encaixado na mão é quando o paciente tem a dificuldade, né, de fechar a mão, né, de flexionar, ou teve perda, né, dos dedos, ou porque ele realmente tem uma rigidez, ou porque ele não tem um controle da força da mão. Então, ele encaixa quando ele tem já o movimento, né, do cotovelo, dos ombros. A segunda é quando ele não consegue graduar essa força, né, então a gente precisa fazer um aumento desses utensílios do dia a dia para ele ter uma melhor funcionalidade na hora de se alimentar, de escrever, né, de escovar os dentes, e também com questão da textura dos talheres, né, assim, eu vou falar um pouquinho na frente, mas acho que eu posso falar agora, de um paciente, por exemplo, quando ele não consegue cortar um alimento. E aí a gente imagina, então ele tem dificuldade na coordenação motora, na graduação de força, mas quando você vê, ele não tem. Então, o que está errado? Às vezes é a própria questão da sensibilidade tátil. Ele tem uma hipossensibilidade, então ele não consegue sentir direito, e aquele talher, ele é liso. Então, a gente coloca um talher com textura, um pouco mais engrossado, para ele ter mais essa facilidade na destreza, né, do movimento. As alças do copo, né, para facilitar, principalmente paciente que tem dificuldade na graduação de força, para poder segurar é mais fácil, ou paciente também que a gente quer estimular a utilização de um dos lados, né, do corpo, então a gente coloca, né, prende as duas mãos para ele já fazer esse movimento junto das duas mãos, para não deixar o outro membro, né, negligenciado. Pode passar. Rapidinho, essa abertura que tem no copo, né, é quando o paciente ele não consegue estender muito a cervical. Então, aí, com esse copo abertinho, ele não precisa virar muito a cabeça para poder beber o líquido. Isso. Então, a gente tem um adaptador para calçar meia, a gente tem um adaptador para abotoar a roupa, né? E isso a gente usa normalmente quando o paciente ele não consegue alcançar esse nível, né, para fazer sozinho. Então, a gente oferece essas adaptações quando a gente vê que realmente ele não vai alcançar aquele nível de independência sozinho. A gente não vai primeiro dar uma adaptação, porque aí vai evitar até que ele continue trabalhando esses movimentos, né? E essa foto de baixo é uma calça com velcro, que também é mais fácil, né? A colocação, ela é quase que envelopada no corpo. Mudou aí? Não. Peraí. Mas o meu está um pouco atrasado, eu não sei se o de vocês também. Tá da cadeira de banho. Agora está na cadeira de banho. Então, a gente tem a cadeira de banho, que eu vou dar um exemplo também mais para frente, de como foi útil no caso que eu estava atendendo. Nem sempre só quando o paciente tem perda das mobilidades, né, dos membros inferiores. Essa outra foto é um adaptador parecido com aquela primeira foto, que estava no garfo, né, para encaixar na palma da mão, mas ele foi feito em termomoldável, né, que é um material que a gente utiliza bastante também. Então, são algumas opções. E agora, explicando um pouquinho mais sobre as atividades de vida diária, né, assim, o que está dentro disso tudo. O alvo principal da TO é essa intervenção na disfunção ocupacional. Então, a gente vai avaliar como esse comprometimento vai afetar os papéis ocupacionais que esse paciente ele desempenha, né, no dia a dia. Então, assim, a atividade de vida diária, ela está ligada ao autocuidado e à manutenção do corpo na rotina ocupacional, que são as atividades básicas, alimentação, banho, higiene pessoal, necessidades fisiológicas, vestir,
As atividades instrumentais de vida diária são as habilidades mais complexas, que são gerenciar finanças, utilizar meios de transporte, fazer compras, manutenção das tarefas domésticas, utilizar meios de comunicação, gerenciar medicações, guardar os brinquedos, preparar o alimento. E as atividades de vida prática, elas são atividades mais específicas necessárias para realizar de forma autônoma e independente as atividades de vida diárias mais complexas. Então, quando a gente trabalha, a gente consegue promover a autoconfiança e a proatividade, né? Então, é muito importante, assim, a autoestima do paciente, a gente vê que melhora muito quando a gente trabalha especificamente nas atividades de vida prática. Então, elas estão dentro, né, do se vestir, por exemplo, ela vai abotoar a roupa, às vezes ela consegue se vestir, mas só colocando a blusa inteira, ou com velcro, mas aí tem essa parte do abotoar, estender as roupas, amarrar o cadarço, abrir e trancar portas, cortar e descascar o próprio alimento. Então, elas são mais minuciosas. E as atividades de vida de trabalho, que são as atividades laborativas, para a gente entender o que está dificultando esse paciente a realizar essas atividades laborativas. Pode passar. Está na foto dos casos clínicos. Sim, então a gente tem, eu trouxe 3 casos clínicos, né? Essas fotos estão ilustrando um deles. Eu tive uma paciente que ela teve AVE, o comprometimento dela era pequeno, assim, motor, né, e cognitivo, e de memória e tudo, não era tão grande, ela era independente, ela realizava as AVDs, mas ela estava praticamente restrita ao leito, porque ela não queria levantar para fazer nada. Ela era uma paciente que ela era pintora, ela já tinha ganhado vários prêmios, ela era muito ativa, e depois disso ela ficava deitada o dia inteiro e assistindo televisão, era só o que ela fazia. E quando eu cheguei para atender essa paciente, a expectativa, principalmente da família, era que ela voltasse a pintar. E ela dizia, eu não quero voltar a pintar, porque eu sei que eu não vou conseguir pintar como eu pintava antes. Então, não é isso que eu quero fazer, eu não quero voltar a fazer nada, porque eu sei que eu não vou, o que eu gostava de fazer era pintar, e eu não vou pintar como antes, eu não quero. E aí, o que eu comecei a fazer com ela? Eu comecei a sentar perto dela no leito, trabalhar com ela no leito, e construir o vínculo terapêutico ali com ela, né, trabalhando com músicas, fazer atividades estereognesíacas, que eram interessantes, né, de identificação de objetos do dia a dia, com fotografias e compartilhando histórias, e eu comecei a levar alguns materiais. E aí, o primeiro material que eu levei foi lã. Ela falou que ela, quando era nova, ela costurava roupa dos filhos, fantasia e tal, para festinha de escola. E aí, eu levei uma lã. Pode passar a próxima foto. A próxima. Mais uma. Essa? Da árvore. Não, mais uma. Ah, Ué, então, não. um. Acho que você pulou um. Essa. Peraí, vou voltar. Aqui. Essa. Então, eu levei a lã e eu ficava enrolando a lã enquanto conversava com ela. E aí eu falei, você não quer me ajudar a fazer? Vai virar um pompom. Ela, como? Como que faz? E tudo. Aí ela começou a fazer no leito. E aí depois ela começou a ir me receber na porta, quando eu chegava. Então eu chegava, ia com ela até o leito, ela deitava e ficava enrolando a lã. E aí depois eu falei, vamos sentar na mesa, porque nessa parte agora vai fazer um pouco de bagunça. Aí ela foi comigo para a mesa. Então a gente foi, cortou e começou a fazer os pompons. E aí ela começou a gostar. E aí eu comecei a sugerir outras atividades para ela. Ela falava que gostava muito de flores, ela pintava muitas flores. Eu falei, sabia que dá para fazer flor de papel crepom? Que é a foto anterior. Acho que ficou um pouco fora essa. Vamos tentar fazer flor de papel crepom? Dá para fazer, você quer ver como é que fica? Ela, quero. Aí ela começou a fazer e ela gostava. Então, era isso. O produto final para ela era muito importante. Então, eu tinha que levar atividades que fossem estimular, que fossem tirar ela da cama, porque a questão dela era mais mental do que qualquer outra coisa nesse momento. E que ela gostasse de fazer e que ela gostasse do resultado. Então, ela começou a gostar. Essa de baixo são flores feitas de massinha de EVA, que é mais fácil de manipular, que ela adorava também. Começou a presentear as pessoas da família com essas florzinhas. Pode passar. Não, pode voltar.
Essa primeira imagem é só para ilustrar como que a gente faz essas adaptações e graduação das análises da atividade, né? Ela está pintando, mas ela está pintando com uma caneta de gel, que ela desliza muito mais fácil, então ela não precisa fazer tanta força. Se ela fosse pegar um lápis de cor normal, ela ia acabar pintando muito levinho, e fica aquela coisa fraquinha, sabe? Não fica muito colorido, não enxerga muito bem a cor. E essa caneta de gel, ela desliza muito fácil e fica com a cor perfeita. Então, ela gostou de usar porque ela falou, agora eu consigo enxergar as cores. Então, isso é importante a gente analisar também, qual material que a gente vai oferecer para o paciente utilizar. Pode passar. Esse daí... pode falar. Não, essa aqui? Sim, também, só para ilustrar, né? Pode falar, Pedro. Ô, Thali, e eu tinha... Tô vendo a sessão de vocês, né? A sessão de reabilitação de vocês. Não sei se vocês falaram, porque terminei entrando um pouco atrasado, mas na fisioterapia a gente tem aberto os olhos não estão totalmente abertos. A gente tem tentado abrir os olhos para algo chamado saúde baseada em valor. É a gente entregar também, inclusive, os resultados, né? Pode com uma sessão muito bem realizada, uma sessão que parece ter, inclusive, engajamento do paciente, pelo que vocês estão mostrando. Mas, ao final de um período, eu preciso mostrar para quem quer que seja, para o meu contratante, ele pode ser qualquer um, paciente, familiar, operadora de saúde, enfim. Eu preciso entregar o resultado dessas sessões de terapia ocupacional. O que é que vocês utilizam para a ferramenta para vocês falarem assim, olha o meu trabalho, olha o quanto eu sou fundamental, olha os dados que eu tenho alcançado, eu tiro o meu paciente de A e coloco em B. Não sei se estou me fazendo ser claro. Deixa eu complemento, Pedro, aproveitando a sua pergunta, eu ia fazer uma pergunta semelhante, mas eu já vou aproveitar. É exatamente isso. A gente na fisioterapia, durante muito tempo, graças a Deus isso tem mudado, a entrega do resultado era algo muito subjetivo. Era o melhorou, exato. Mas melhorou quanto? Melhorou o que exatamente, né? E às vezes o paciente, ele não enxerga uma melhora, né? Às vezes os vídeos hoje, né, o antes e o depois, ajuda muito os pacientes verem realmente. Mas vocês têm alguma ferramenta de entrega quantitativa? Eu acho que talvez foi essa linha que o Pedro... Acho que é mais essa linha. Para minha dúvida também. Sim. Deixa eu pontuar, assim, na prática, de fato, o que a gente vê, eu como gestora hoje em dia vejo, que ainda é muito pobre, assim, como os profissionais, eles de fato medem, né? Porque no dia a dia acaba que é isso, vai fazendo e não mede nada. Mas a gente tem várias avaliações que são validadas e padronizadas. O Mini-Mental, se for uma questão mais cognitiva, Bartel, até a própria CIF, assim, que eu até falei no começo da apresentação que isso é o ideal nas avaliações e nas reavaliações. A gente sempre aplicar alguma dessas avaliações padronizadas para poder a gente medir como que o paciente estava e como que o score ou não melhorou de acordo com as sessões e o tempo de reavaliação, né? Não só aquela avaliação que é mais aberta e mais subjetiva, né? Aplicar essas avaliações que são validadas, ela é muito importante, sim, para a gente medir. Mas só para trazer uma observação, assim, como a gente trabalha com esse viés da funcionalidade, o resultado acaba sendo a funcionalidade do paciente. Então, assim, foram pouquíssimas vezes que eu tive alguma cobrança da família, por exemplo, para trazer dados escritos, quantitativos, sobre a melhora daquele paciente, porque era visível, né? Assim, é palpável. Então, pouquíssimas vezes isso aconteceu, mas, de fato, é importante a gente usar, né? Mas, assim, às vezes eu até esquecia de fazer a avaliação periódica, assim, né? Depois de um período, porque ele já estava ali evoluindo e aquilo estava acontecendo, sabe? Mas a gente tem isso, sim, né? Comprovado cientificamente. Eu acho que é Bartel, que é a escala que dá, de fato. Inclusive, para ser de funcionalidade. Existe essa proposta, né, de você identificar o que de fato vocês melhoraram, né? Eu costumo dizer, e eu já passei, acho que o Pablo deve ter passado por isso também.
o familiar e o paciente esquece da lama que a gente tirou ele. Né? Depois de um tempo, ele não lembra de onde ele estava, né? Mas, enfim, mas além disso, existe até para critério de alta, por exemplo. O que vocês têm de ferramenta para critério de alta? É uma pergunta também. Então, para mim, assim, além dessas escalas, para mim é assim, ele está conseguindo ser independente no grau mais alto que é possível para ele. Então, ele tem alta nesse sentido, sabe? Eu acho que... Junto a alguma escala, né, que você falou, ou isso, só no dia a dia? Não, tem sim, dentro da escala. Mas, assim, eu acho que é um pouco diferente para a gente, como a gente estava falando no início, né, que a fisioterapia, ela faz aquela reabilitação específica e, às vezes, ele não sabe como aplicar aquela melhora no dia a dia. Como a nossa atuação, ela vai trabalhar com essa aplicação dessa melhora, isso fica mais palpável. Então, acho que é nessa observação do dia a dia que acaba acontecendo, sabe? Assim, alguns pacientes é difícil dar alta porque, às vezes, tem uma doença degenerativa, né? Alguma questão nesse sentido. Então, a gente vai fazer a manutenção dos ganhos também, para evitar as perdas, né? Para atrasar um pouco mais essas perdas. Eu acho que a alta vem muito também do combinado do objetivo do paciente, né? A gente trabalha como eu falei antes, quando a gente trabalha com idoso, a gente sempre tem alguma coisa para fazer, nem que seja na prevenção. Mas qual que é o objetivo daquele paciente quando buscou a gente? É sair de casa? É voltar a ir fazer compra? A gente atingindo esse objetivo, não tem mais nada para ser trabalhado, isso em conjunto com a família, com o paciente, claro, a gente dá alta para o paciente, por mais que a gente saiba que tem alguma coisa ainda a ser estimulado, né? Eu queria voltar a trabalhar, eu queria voltar a vestir minha roupa sozinho. Então, a gente atingindo esses objetivos, a gente busca a alta terapêutica. Uhum. Sim, com base nessa construção do projeto terapêutico que a gente faz no início, né? Perfeito. Eu mandei o artigo lá no nosso grupo, tá? Tá ótimo. Depois você compartilha com a Thalita. Pois é, olha, passo para ela. Eu coloquei no chat também aí a referência. Pode passar? Não, deixa só eu falar um pouquinho que essas duas fotos são da mesma paciente, né? E ela, no início, eu precisava ajudar ela, assim, dando apoio, né? Segurando a mão dela. A gente não usou a adaptação exatamente por isso, a gente só utiliza quando a gente vê que realmente ele não vai alcançar a independência, né? Naquele movimento. Então, no início, eu ajudava um pouquinho, dava um suporte, né, no peso do braço, e uma das últimas sessões que eu fiz com ela foi esse jogo que você precisa ter um extremo controle, né, das mãos, dos braços, para poder brincar, né, que é de tirar as pecinhas sem deixar a torre cair. Pode passar. Aqui está da árvore. Quer falar alguma coisa daqui? É que não mudou aqui para mim ainda. Mas, assim, essa foto, não sei se vocês já estão vendo, já mudou para vocês ou só mudou? É uma árvore de Natal. E um calendário. Para mim não está aparecendo. Mas eu já vou falando, então. O calendário era a questão dos combinados com o paciente, né? Inclusive com essa que estava na cama, que eu sempre falava para ela o dia que eu ia voltar. E quando a gente começava uma atividade, nem sempre, com o tempo que a gente tem daquele atendimento domiciliar, a gente consegue concluir no mesmo dia. Então, eu falava para ela, olha, isso que a gente está produzindo vai virar isso daqui. Mostrava uma foto, ou mostrava já o produto pronto, mas a gente vai terminar na próxima sessão, que vai ser esse dia. Então, a partir disso, até que ela ia me buscar na porta, porque ela já sabia que era o dia e o horário que eu chegava. Então, isso também faz parte, né, além da orientação, né, temporal, também com esse combinado dos atendimentos. E a árvore é porque essa família tinha essa expectativa que ela voltasse a pintar, e, inclusive, a família não era uma família que ficava perto durante o atendimento, mas toda hora que o marido dela passava, ele perguntava, e aí, já está pintando? E aí, quando que ela vai pintar? E aí era todo um trabalho, assim, não é isso que a gente está focando, né? Vamos fazendo aos pouquinhos, a gente está trabalhando outras coisas. E a árvore foi porque no dia do Natal, quando eles montaram a árvore, ela quis colocar as produções dela
que ela fez comigo na árvore. E o marido dela que foi me chamar, assim, olha só que legal, olha que bonito que ficou, ela botou tudo que vocês fizeram na árvore. Então, tem assim, ali em cima, rosa é um pompom, é um chaveirinho de pompom, embaixo dessas flores brancas tem um bonequinho de Papai Noel e um boneco de neve, tudo feito de lã e feltro. E embaixo tem o olho divino, né, que também é feito com lã e palitos, que também trabalha na coordenação motora, atenção, sequenciamento. Então, tudo que a gente fez, ela quis colocar na árvore e o marido dela ficou encantado, ficou muito feliz e não perguntou mais quando ela ia pintar. Pode passar. Esse é da criança. Isso. Eu também atendi uma criança que ela tinha problemas com imunidade, né? Uma criança de 5 anos com um diagnóstico de síndrome de Down, uma cardiomiopatia, e era traqueostomizado e tinha imunidade muito baixa. Então, eu tinha que atender em casa, eu tinha que vestir capote, eu tinha que tomar banho quando eu chegava na residência, né? Porque se eu viesse de um outro paciente vindo da rua e tudo, então era uma indicação para atendimento domiciliar. E esse paciente, ele, toda vez que ele internava, ele tinha perdas. E era muito frustrante para essa mãe que, por exemplo, ele estava comendo sozinho, ele internava e depois não conseguia mais comer sozinho. Então, ela ficava, não, mas você tem que vir no horário do almoço para poder treinar para ele comer. E aí eu tinha que explicar, assim, para treinar a alimentação de um paciente, eu não vou treinar com um prato de comida, né? Eu tenho que treinar outras habilidades para chegar até a utilização do prato com a comida. Então, eu treinava com ele a graduação da força, a coordenação motora, né, os movimentos de pinça, transferência, né? Então, eu fazia muito trabalho com ele, com esse POPIT, não sei se vocês já viram, né, se já utilizaram, mas o POPIT, né, a gente trabalhando a questão da coordenação e da graduação, né, do movimento, dos dedos, e primeiro ele botava as bolinhas, né, com a mão, depois ele passou a fazer com a pega, né, na pinça. Esse outro é um videozinho, eu não sei se você clicar, ele vai aparecer. Deixa eu ver. É bem, bem pequenininho, não sei se vai... Aqui foi. Foi. Então, e essa flor foi uma flor que eu fiz, costurei, assim, porque eu não encontrei nada que interessasse ele a pegar para fazer. Existe até hoje em dia aqueles livrinhos, né, de feltro, alguns murais de EVD, mas algumas coisas são muito caras, então é aquela questão da gente otimizar os instrumentos que a gente vai levar para o atendimento domiciliar, né? Então, essa flor era bem leve, eu conseguia levar, então eu trabalhava a cor, trabalhava sequenciamento, aí pegava as pétalas, escondia, e depois pegava e colocava no lugar, aí tinha que colocar a cor alternada, ou então tinha que colocar a cor no botão certo, e aí ele começou já a ter um controle maior, e aí a gente pôde passar para o treino com o prato de comida. Tinha. É isso. A gente colocou essa ilustração porque é um exemplo, né, assim, de atingir os objetivos também do paciente e de adaptações, né, se um paciente quer fazer um tricô e não consegue, para ela vai ser muito mais fácil apertar um botão do que ela fazer o movimento ali, né, fisicamente. Então, é como que a gente faz para alcançar aquele objetivo principal com o paciente, né, e adaptando das formas que são necessárias. Fantástico, parabéns. Gente, obrigada. Muito boa apresentação. Isso fica muito esclarecedora, né? Muito esclarecedora, muito bom. Vocês trabalham com fisioterapeuta? Como é a convivência de vocês? Vocês trabalham com fisioterapeuta? Como é o trabalho, assim, esse trabalho em conjunto? Pergunto porque a única experiência que eu tive com terapeuta ocupacional foi na minha graduação, no momento que eu passei pelo estágio do IBR, que eu falei, o Instituto Baiano de Reabilitação,
e lá tem diversos profissionais, e Deixa eu vi essa atuação em conjunto, né? Mas na minha prática não é tão comum. No hospital, passei 10 anos no hospital, então tinha uma terapeuta ocupacional para o hospital todo. Então, assim, acabar que não tinha esse contato, essa conversa tão próxima. Queria saber de vocês, como é a vivência de vocês. Então, atualmente eu não estou trabalhando, né, com fisioterapeuta, assim, próximo, mas já trabalhei bastante em alguns tipos de trabalho, alguns ambientes a gente trabalha mais próximo, né? Por exemplo, eu já trabalhei em clínica infantil e, às vezes, o atendimento era em conjunto com o fisioterapeuta. Então, a gente fazia ali o atendimento, por exemplo, era meia hora, a gente fazia 1 hora trabalhando os dois juntos com o paciente, né? E já trabalhei também no INTO, não sei se vocês conhecem, que é o Instituto de Traumatologia e Ortopedia aqui do Rio de Janeiro, e lá a gente tinha os setores, né, de reabilitação infantil, né, de amputados, e aí muitas vezes a gente fazia um trabalho também em conjunto com o fisioterapeuta. Eram setores separados, mas a gente se juntava, né, com a indicação clínica de um paciente específico ou de um grupo de pacientes específicos, né. Deixa eu pensar se já teve alguma outra situação de trabalhar assim bem próximo. Acho que nesses dois casos, acho que foram os mais que eu atuei mais perto, assim, perto mesmo, né? Assim, junto mesmo. No meu caso, como a maior parte da minha prática era de atenção domiciliar, de fato, não. A gente não tinha atendimento multidisciplinar, a gente tinha pacientes em comum, né, mas em domicílio é um pouco difícil que aconteça essa ou reunião de equipe, ou conversa de pacientes. É claro que em alguma vez ou outra a gente vê prontuário, liga para fisioterapeuta, mas assim, é um pouco raro mesmo. Eu vi a foto aí de vocês, a última foto aí da aula de vocês, ia ser interessante. Me deu até uma curiosidade. Já existe alguma coisa de realidade virtual com terapia ocupacional? Como é que tá isso Existe. aí? Existe no INTO, eles têm um setor que trabalham, inclusive, com amputados também, mas também de reabilitação de mão, utilizando videogame. E aí são alguns jogos de realidade virtual, né? Que o paciente precisa se equilibrar, por exemplo, numa prancha, e para não deixar cair, então ele vai trabalhando a transferência, né? A lateralidade, mas existe sim. Maravilha. Show de bola. Obrigado, meninas. Vocês foram sensacionais. Tá vendo que valeu a pena? Obrigada. O Obrigada. público de vocês e o convite. Nada, essa aula ela vai ficar gravada. A gente já vai estar em breve, viu, Ed? Você que é lá do grupo do marketing. Ela vai estar em breve disponível para os associados, né? Vai ter a gente pensa em colocar um link, uma aba para os associados terem o login e senha e terem essas aulas disponibilizadas. Além de a gente fazer alguns cortes aqui dessa aula aqui para a gente colocar lá no nosso canal de YouTube para aguçar a vontade de todos. E eu deixo também à disposição, assim, caso futuramente alguém queira alguma avaliação, alguma coisa mais específica, conversar também sobre a terapia ocupacional. A gente está à disposição para isso, a gente adora falar sobre TO, né? Então, Não, se quiserem tirar mais que alguma dúvida necessário. também, depois de assistir a aula, a gente também está disponível, pode passar nosso contato, né, Etienne? isso. Perfeito. Perfeito. Obrigado, meninas. Sensacional a aula. Gente. Proveitosa. Não. Tenham uma boa noite. Muito obrigado. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, gente. Obrigado, Pablo. Um abraço, irmão. E um abraço. Tchau, tchau.